Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, continuidade do nosso interlúdio, patrocinado pela FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, permitiu trazer a professora Celina, a pesquisadora Adriana e o professor Dr. Rodrigo Skittler, da Alemanha, para estar aqui nessa tarde com vocês. Então, passo a palavra à professora Celina, Starter, e o Eduardo, que vai fazer a tradução. Hello. I'm pleased to be here in Brazil presenting to you today on behalf of InterUni, and we are going to be speaking about cyber threats in precision agriculture. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês, né, representando a Universidade Nacional, e hoje a gente vai estar falando sobre as ameaças cibernéticas na agricultura de precisão. So when we think about traditional farming, you have a lot of physical labor, a lot of manual calculations and testings and like soil testing and water testing and things like that you have to do. Quando a gente pensa em agricultura tradicional, a gente tem muito trabalho manual, cálculo manual, testes derivados aí que são todos manuais, né? But increasingly we're starting to use machinery and technology to help with agricultural products. Anything from tractors with GPS. Então, cada vez mais a gente está usando equipamentos para poder fazer esse processo, né? E a gente está automatizando os processos, usando até GPS. Sensors that you might use to sort different kinds of produce, or even robots that might be trying to harvest certain kinds of crops for you. And all of that is highly technical, which a lot of times can all communicate with each other. That means it's connected to the internet. Então você utiliza até sensores para fazer separação de alguns produtos ou o que for. E a gente também utiliza robôs na parte de colheita e tudo mais, né? E esses equipamentos eles precisam comunicar entre si. I got a little ahead of myself. So the most experience I have with agriculture is with potato farms in Alamosa, Colorado. And they use a lot of sensors and chutes and different kinds of equipment to harvest the potatoes and sort them so that they can be transported all over the world. Então a maior experiência que eu tenho na parte de agricultura é na plantação de batatas no Colorado, e eles utilizam vários equipamentos, incluindo sensores e separadores, para você poder exportar essas batatas para o mundo inteiro. So agriculture itself is not my area of expertise. My area of expertise is protecting anything digital that you're using on your farms, because every single piece of digital equipment that is attached to the internet is a point of potential failure or attack. Então, a minha área de especialização não é agricultura, mas sim na parte de informática, de uma forma geral, né? E na defesa, porque qualquer coisa que você tem conectado à internet ou a uma rede, ela está propensa a ataques. So we want to use our technology to help make our lives a little bit easier by optimizing crop yields, reducing waste, and improving sustainability. Então, a gente utiliza a tecnologia né, para dessa forma a gente poder maximizar os frutos de uma colheita, diminuir o gasto, né, ou o desperdício, e também aumentar a sustentabilidade. So some of the things that might be used on smart farms would be maybe on tractors or tractors or other large drivable farm equipment, you might have GPS. Então, uma das coisas que a gente utiliza nas fazendas, por exemplo, se você tem tratores, você pode utilizar o GPS neles. And we can also use drones. So, gracias. Obrigado. Thank you. Então, uma das coisas que a gente também pode usar nas fazendas são os drones.
Right. So in Colorado, drones have become very popular, especially for people that raise cattle. Instead of going out in the snow this deep, they will fly their drones and look for cattle that maybe got stuck overnight. Então, uma das coisas que eles utilizam os drones, no Colorado, por exemplo, quando você tem criação de gado e está nevando, então você chega a ter aí mais de 1 metro de neve, ao invés de você ter que sair para procurar um animal que ficou preso ou que não está junto com o resto do grupo, você manda esse drone para procurá-lo, identificá-lo e ir lá buscar. And you may use specialized types of software that helps you determine some of the things that we were just talking about, and you may connect to the cloud. You might connect to cloud platforms where you're storing some data and being able to do some analytics on it. So I know that there would be some farms that are not doing as much of that, and then there's going to be some farms that are fully embracing technology. It doesn't really matter what spectrum you lie in. Então, uma das coisas que acontece é que você vai ter esses equipamentos, essas tecnologias, e algumas podem estar, a maioria provavelmente vai estar conectado à internet, e essa integração, então, ela vai de perfis diferentes de fazendas, né? Você vai ter uma fazenda que ela não vai ter nenhuma tecnologia, e você vai ter fazendas que estão 100% integradas com tecnologias. So that means that even a farm that has not necessarily fully developed their technological aspects of farming, they still have concerns with security, cybersecurity specifically. Então, mesmo uma fazenda que não tenha se integrado totalmente com as tecnologias, né, que ela está só no início disso, ela já vai ter algumas preocupações com a segurança cibernética. But the thing with agriculture is it's considered critical infrastructure because it supports human life. And so if agriculture stops working and you can't feed people, then we have big problems in the world. It's not just going to impact your area of the world, it's going to impact globally. And so that's why we are so concerned about the digital products being implemented into the smart farms. We want to keep them safe so that people can still be fed. Então, a agricultura é uma infraestrutura essencial, né? Ela é crítica. Então, se você parar, ou se uma fazenda parar, ou se várias pararem devido a algum problema desses de produzir, você não vai estar só tendo um impacto local, como potencialmente um impacto global. Então, a segurança cibernética ela entra para garantir que isso não aconteça e para trazer essa segurança para o fazendeiro ou para o proprietário. So first we need to talk about what is a cyber threat. What does that consist of? Então, primeiro a gente precisa falar sobre o que é uma ameaça cibernética e o que consiste isso. It's anything that can disrupt your system. So it could be something that was accidental. Somebody accidentally put in the wrong information into the database. Então, é qualquer coisa que possa ameaçar um sistema, né? Então, ela pode ser acidental, alguém colocou uma informação incorreta num banco de dados, num sistema, e trouxe um problema com isso. It could be somebody purposefully targeting your system, specifically to harm your system and disrupt your process. Então pode ser uma ação intencional também, alguém propositalmente atacando o seu sistema para fazer mal ou para prejudicar o processo. So some of the things that could potentially impact agriculture. Então uma das coisas que podem potencialmente impactar a agricultura. With big driving vehicles, we can actually take them over and use them from a distance. So instead of you controlling your tractor, some bad guy could control your tractor, and we don't want that. Então, com grandes maquinários, né, a gente pode ter alguém tomando conta deles. Então, ao invés de você estar guiando ou controlando um trator, por exemplo, alguém pode tomar conta dele com uma má intenção e começar a controlá-lo. So really, it's compromise of any asset. Assets are typically anything that helps business stay in business. People, machinery, seeds, buildings, anything that helps your organization continue doing business. Então, isso seria então de uma forma o comprometimento de qualquer coisa que seja essencial para você manter a sua produção. Isso pode ser um maquinário, um veículo, o controle de sementes, o estocamento das sementes, alguma infraestrutura de um prédio, qualquer coisa desse gênero.
So, specifically, agriculture has been targeted quite a bit, and in the U.S. we have a Federal Bureau of Investigation who gives out warnings for potential cyber threats on different industries, and agriculture has been high on that list. Então a agricultura já tem sido muito atacada, né? O FBI é responsável por isso nos Estados Unidos, que ele avisa, ele manda alertas quando estão acontecendo esses ataques ou quando tem alguma agência, algum grupo focando nesse tipo de infraestrutura, no caso. And agriculture has been specifically targeted because, first, it's critical infrastructure. Second, there's a lot of money to be had. And third, you may not have fully trained people in security. Então, a agricultura ela tem sido muito visada, justamente por ela ser uma infraestrutura essencial, por você conseguir tirar muito dinheiro disso, então tem a questão monetária, e por você não ter uma equipe muito bem treinada, muitas vezes, né, para trabalhar com essa infraestrutura, com essa questão da tecnologia. Also, when you are under deadlines and time pressures, like we have to harvest the crops by this time, we have to get them to the market by this time, that means people might be pressured to go faster, and they may not be paying as much attention to the security side of things, maybe paying attention to the operational side, perhaps. Então, quando você leva em consideração que é um ambiente com uma pressão por questões de prazos, então você precisa colher até uma data X, você precisa despachar o produto e tem toda a questão logística até a data X, precisa entregar ele até aquele momento, a pessoa trabalhando sob pressão acaba não dando atenção para esses fatores. So I'm going to be talking about Brazil today because we're in Brazil, but rest assured these same problems exist globally. So it's not only Brazil that is going to experience this. The whole world could experience this. Então, hoje eu vou falar especialmente sobre o Brasil, por estarmos aqui, mas esse é um problema global e essas coisas das quais eu vou falar não vão ser apenas uma situação que vai acontecer aqui. Então, são situações que já acontecem ou vão acontecer globalmente. What does make Brazil a little bit different than maybe some areas of the world with agriculture is how geographically separated everything is. Brazil is a very large country, and so you can have very distributed farming systems that may need to interact or use the same supply chain. That means they might need to communicate together, and that opens up some risk. Então, o que torna o Brasil um pouco diferente de outros países do mundo é que o Brasil ele tem uma geografia muito distinta e ele tem pontos de agriculturas diferentes espalhados pelo Brasil. Mas essas agriculturas, mesmo elas sendo diferentes, estando em regiões separadas, elas podem acabar caindo na mesma cadeia de suprimento ou na mesma cadeia logística que outras. Also, Brazil is a very important exporter of over 34 different types of commodities. O Brasil também é um grande exportador de mais de 34 commodities diferentes. So being one of the largest, or if not the largest exporter in the world, makes you, unfortunately, a target for people looking to take advantage of that. Então, sendo um dos maiores, se não o maior exportador do mundo, faz você um grande alvo para pessoas que estão querendo tirar vantagem disso. So this is just a chart. Nothing too interesting here. It's just kind of showing you that the gross domestic product of agriculture in Brazil from 1960 to 2023. Então, esse é só um gráfico, não tem nada muito interessante aqui, ele só está mostrando o PIB bruto, né, do Brasil de 1960 a 2023. So this is in billions of dollars, US dollars, billions of US dollars, GDP by agriculture in billions of dollars. We can see how Brazil has increased their output over the years. We came down here, we were only less than $20 billion. Now you're up here over $100 billion every year. So that is another reason why, well, Brazil could be targeted, because that's a lot of money that people might like to have. Então, esse PIB que está sendo mostrado é exclusivo da agricultura, né? Não é o PIB geral. E ele demonstra, então, a evolução, que a gente começa nos anos 60 abaixo de 20 bilhões de dólares,
e a gente sobe até a mais de 100 bilhões de dólares em 2022. So now that we've kind of talked about why Brazil might be a target and why security should be important to anybody, really, it doesn't matter just agriculture, but everybody in here personally should be worried about this. Então, esse gráfico ele também mostrou o porquê do Brasil ser um alvo, né, devido à grande quantidade de monetária, né, o grande valor monetário, mas isso mostra então que é necessário uma segurança e uma atenção na parte cibernética na agricultura, mas também como indivíduos a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado pessoal para se proteger de possíveis ataques. So I'll talk about the kinds of threats. This list of threats I'm about to show you is not all inclusive. It's just a drop in the bucket. Então, a gente vai ver alguns tipos de ameaças, mas essa lista de ameaças que eu vou apresentar para vocês não é completa. Ela é só uma gota num balde de todas as ameaças que podem existir. Então, essas são as principais ameaças. So I'm just going to go by categories here. I'll go through a few of these categories. There are many more categories and then specific types of attacks within all of these categories. There's no way we could cover this in a short amount of time. So I'm going to just talk about the most common ones that could impact you personally. Então, a gente vai falar um pouco sobre as principais categorias, mas a gente não vai entrar em todos os tipos de ataques e categorias de ataque que poderiam existir, porque ia levar um grande tempo, mas a gente vai abordar então as principais e mais comuns ameaças dentro dessas categorias mais comuns. This chart over here on the left is just the cyber attacks that were in Brazil in 2024. The reason that we don't have 2025 data is because a lot of times attacks aren't published until a little while because we have to fix the problem before we publish the problem. Então, essa lista que a gente tem aqui são os ataques que aconteceram apenas no ano de 2024. Né? O motivo pelo qual a gente não tem ainda um gráfico de 2025 é porque antes de você poder divulgar o ataque e o que aconteceu, você precisa identificar o problema, encontrar a solução, tem um envolvimento do governo, né, junto com isso, para depois você ter a permissão de poder liberar o ataque, como ele aconteceu, onde e tudo mais. So, has anybody heard of ransomware before? Alguém já ouviu falar em ransomware? É um termo que a gente não traduz para o português, tá? Okay, so basically, it's kind of like a kidnapping demand. Então, basicamente, é uma demanda de sequestro, uma extorsão. They say, I have all your data. Eles dizem, eu tenho todas as suas informações, todos os seus dados. Pay me Bitcoin to get it back. Me pague em Bitcoin para receber essas informações de volta. So what happens is, então, o que acontece? Anybody on a network could open up an email. Qualquer pessoa na internet poderia abrir um e-mail. And there might be an attachment to that email. It could be a Word document, it could be an Excel file. Então, nesse e-mail pode ter um anexo, que pode ser um PDF, um arquivo de Word, por exemplo. As soon as somebody opens that email or opens that attachment, their computer basically shuts off, então, comes back on. A partir do momento que você clica nesse arquivo que está anexo, o seu computador ele vai se desligar e reiniciar. When it comes back on, they get a notification that looks like this. Quando ele liga novamente, quando ele reinicia, você recebe uma notificação que é mais ou menos isso aqui. So this is the attacker saying, I have all of your data. This is how much money I want. Here's where to give me my money. And then we will unencrypt all of your data for you. Então, isso é basicamente quem está atacando você dizendo, eu tenho todas as suas informações, esse é o valor que eu quero, aqui o exemplo é $300, tem a forma de pagamento e assim que você me pagar dessa forma, esse valor, eu vou descriptografar toda a sua informação e devolver para você. So that's part of user training. All of your users, anybody that connects or has access to file systems or anything like that, they need to have training so that when they see a strange email come up, they can avoid opening these types of things. Então, nessa questão, o que entra é o treinamento do usuário. Quando o seu usuário ele tem treinamento e ele identifica um e-mail estranho, um e-mail desconhecido, ele não abre esses arquivos, ele não abre o anexo para evitar que isso aconteça. So what do you think? Do you think we should pay the ransom? Então, o que vocês acham? Vocês acham que a gente deveria pagar a recompensa, o valor que eles estão exigindo? No, we should not pay the ransom. Mostly because
if you pay the ransom this time, and then somebody gets the email again, and they open it again, then you get ransomed again. Então, não, você não deveria pagar a recompensa, porque se você pagar a recompensa dessa vez, você vai ser um alvo novamente. E a pessoa que está te atacando, ela vai fazer a mesma coisa, eventualmente o usuário vai acabar cometendo o mesmo erro e ele vai estar esperando receber de novo um valor, né, novamente. What we do instead is we keep backups. So we can copy everything on your network, copy all your files, systems, folders, everything, and we do that fairly often. So então, o que a gente faz para prevenir isso é manter backups, né? Então, você faz um backup geral de todas as suas informações, mantém ele atualizado com frequência e você mantém ele isolado. So that means if we've backed everything up, what we can do is we just take all of our save data, we erase everything on the server, we take our save data, put that back on the server, and then we're back to where we backed up from. So if it was a week ago, then we lost data from a week ago to present. So if you do backups maybe every 24 hours, then you would only lose 24 hours of data when you apply the backup. Então, o que a gente faz é pegar esse backup, limpar o servidor, colocar essas informações do que estão no backup no servidor, e se você faz o backup uma vez por semana, você perde uma semana de dados, de informação. Se você faz a cada 24 horas, você vai perder, então, no máximo, 24 horas de informações de dados do seu servidor. And this has been successful. These ransomware attacks have been successful in education institutes, agricultural areas, the automotive industry. Pretty much every single industry has been impacted by these ransomware attacks. Então, esse tipo de ataque tem sido muito bem sucedido, né? Eles atacam institutos de educação, a agricultura, a área automotiva, e eles têm obtido sucesso. One ransomware attack that you had in 2021 was this one. I don't know if you heard about this. It was probably on the news here, I would assume. Um ataque que a gente teve aqui no Brasil em 2021 de ransomware foi esse aqui, que talvez vocês tenham ouvido falar. But what happened? They paid the $11 million of ransom, which I hope I'm not, if you're from JBL, I'm sorry. You can tell them that. Ela está falando que se vocês são da JBS, desculpa, mas ela está falando que houve o ataque e foi pago $11 milhões. Generally, we do not want to, but sometimes it may be impossible if they don't have backups or some other exigent just some other circumstances, they might not be able to, they might have to pay. Então, mesmo tendo backups e tudo mais, às vezes aconteceu alguma coisa no processo do backup ou tinha alguma outra informação, alguma questão pendente que mesmo com o backup você foi forçado a pagar o valor da extorsão. And it didn't just impact Brazil, it impacted Australia and the United States too. So it was more of a practically like globally a type of ransom that occurred, and it cost when they go ahead with that, I'll tell them. E não aconteceu só no Brasil esse tipo de ataque, obviamente, aconteceu na Austrália e nos Estados Unidos também. E ela vai falar um pouco do valor total agora. So there are well-known groups of attackers that perform these types of attacks. And this particular one, they're called REvil, like R-Evil, and they arrested them. So they were able to track down who did it, which is not easy, by the way. Finding them can be very difficult sometimes. But when they arrested, go ahead. Mas esse grupo, então, no caso, que fez esses ataques em escala global, ele é chamado de REvil, que é um trocadilho com mal, com ruim, né? Então, eles cometeram esses ataques numa escala global e foram pegos. Aqui é uma imagem, até ela comentou antes, é uma imagem real da pessoa sendo presa, mas não é fácil de localizar esses grupos. So they were able to capture about 5 of those people, the members of this REvil group. When they were arrested, they had 600 million euros, 426 million rubles, and tons of computing. Tons of computing equipment, and
Então, quando eles foram pegos, eles conseguiram prender em torno de 5 ou 6 pessoas. Eles tinham 600 milhões de euros com eles, 426 milhões de rublos, que é a moeda russa, se não me engano, equipamentos de computador, de uma forma geral, e mais de 20 veículos de luxo foram confiscados também. E as consequências foram então de 4 anos e meio a 6 anos em prisão. Não foi uma pena muito severa, né? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? So in 2024, there was another ransomware attack in Brazil. It hasn't been published much yet. Então, em 2025 houve outro ataque do gênero, né, de ransom, no Brasil, e não houve muita divulgação de informações ainda desse ataque. So this is what they attacked right here. Então eles atacaram a Granja Quatro Irmãos, né? And they're saying that they are going to leak all of the data. Então eles estavam ameaçando vazar todos os dados da Granja Quatro Irmãos. So there's no really mainstream coverage yet. You may have heard about it. I don't know if Brazil really published it, but I found this on the dark web. So I don't know how much you'll find in the clear web. It's common to not hear about things for quite a bit afterwards. Então ela não sabe se vocês já viram informações, foi divulgado muito no Brasil. O que ela encontrou, na sua maioria, era na dark web, e na internet normal tem poucas informações, mas quando esse tipo de ataque acontece, é comum que demore a informação se tornar pública e ela só fica nos corredores, digamos assim. So you may hear about this in the news at some point coming up. Então é possível que no futuro vocês escutem e leiam sobre esse ataque e essas informações. One of the other top threats is to Internet of Things devices. Então, uma outra ameaça é a internet das coisas, dos dispositivos que a gente utiliza. Internet of Things devices is everything outside of your computer, basically. Os dispositivos de internet, digamos assim, seriam qualquer coisa fora do seu computador, que não seja o seu computador. So that includes like your smart grid, smart vehicle, smart agriculture, smart weather, smart insert here. Então isso inclui redes inteligentes, veículos inteligentes, agricultura inteligente e qualquer coisa que seja inteligente. And a lot of IoT devices are not necessarily secured very well. E muitos desses dispositivos eles não têm uma segurança muito boa. Many IoT devices are used as a relay that's just passing information through that node. Então, muitos desses dispositivos inteligentes eles só servem para canalizar ou processar e passar uma informação sem barreiras. Not all OIT devices, but some have some security, some have almost no security. So you have to treat each one as if they have no security. Não são todos os dispositivos, alguns têm muita segurança, muitos mecanismos de defesa, outros não têm nada. Então você precisa tratar todos esses dispositivos conectados numa rede na internet como se eles não tivessem nenhuma defesa, nenhuma segurança. And IoT is used a lot in agriculture for temperatures, soil levels, water levels, temperatures, things like that. Esses dispositivos conectados à internet, eles são utilizados na agricultura, desde avaliação de solo, nível de água, temperatura, em várias funções diferentes. So most of the time they are easy to attack because there's no passwords on them. Então muitas vezes eles são são um grande alvo, né, fáceis de serem atacados, porque eles costumam nem ter uma senha ou alguma coisa assim. Nobody has applied security updates to them. Ninguém aplicou ou baixou nenhuma atualização de segurança, nenhum mecanismo de defesa. And if they're connected to the internet, anybody can access them from anywhere in the world. E se eles estão conectados à internet, qualquer pessoa consegue acessar de qualquer lugar do mundo. So some of the sensor data that might be impacting farms could be, they could mess with your water. You have a sensor that says how much water goes out. Maybe your water overwaters
or underwaters and dries up your crops. Então, um exemplo do que pode acontecer é que você tem um sensor que identifica quanta água você está utilizando para regar, por exemplo. E mexendo nesse sensor, você pode regar de mais ou de menos a sua plantação. So this could reduce the yield of your crop or potentially destroy the crops, which could be bad. Então, isso pode ocasionar que você diminua a sua produção ou que você acabe com a sua produção totalmente. So here's an example. I won't read this to you, but here's an example of how what the IoT sensors might do, depending upon what kind of agriculture you're using, what kind of farm you have, and such. Então, aqui a gente tem um exemplo do que pode acontecer utilizando um sensor, do que pode acabar acontecendo com esse sensor. Another thing that we need to worry about is jamming or spoofing signals. So let me first tell you what that means. Então, uma das coisas que a gente vai ver agora, que a gente precisa se preocupar, é bloquear ou mexer com seus sensores, né? So when we started this presentation, this started squealing real loud. Squealing? Então, quando a gente começou essa apresentação, a gente começou com um ruído, um barulho bem alto. That's interference of a communication signal. Então, isso foi uma interferência do sinal de comunicação. That same thing can happen to any wireless devices, sensors, and we can have that kind of interruptions in communication because of something like that. Então, isso pode acontecer com qualquer equipamento sem fio ou com qualquer sensor sem fio, né? Você pode ter essa interferência de comunicação com equipamentos assim. We can also have, it's called spoofing, so say spoofing. Então, a gente tem o que é chamado de spoofing. That's when somebody pretends to be a true, real, legitimate person, but really they are an attacker. Então, o spoofing é quando alguém finge ser uma pessoa de verdade, com boas intenções, mas na verdade é alguém que está te atacando. So for example, let's say you have some GPS out here, right? This is all out in outer space, and this is a drone. The drone is using GPS. Então isso acontece quando você tem, por exemplo, o GPS, aqui são os satélites que estão no espaço, e aqui é um drone, né? Então você tem a localização do drone. So what the attacker does, this has a unique identifier on it. Então esse equipamento ele tem uma identificação única. The attacker steals that unique identifier and puts it on their equipment instead. Então, quem está te atacando, ele rouba essa identificação única e coloca no equipamento dele, ao invés de deixar ali. So now this attacker can tell, now this has communication. This drone is not listening to the GPS up here. Now it can be listening to your attacker. Então, o que acontece é que o drone ele não vai mais seguir o GPS. Ele vai estar ouvindo, seguindo as instruções de quem está atacando. Another thing that you have to be worried about is your supply chain. Outra coisa que você precisa se preocupar é a sua cadeia de suprimento. So because in agriculture your supply chain is so closely related between transportation, getting it packaged, moving it down to the consumer, any vulnerabilities within that chain can potentially impact the agriculture product itself. Então, como a cadeia de suprimento na agricultura ela é tão apertada, você tem a parte da colheita, do empacotamento e a distribuição, qualquer vulnerabilidade, qualquer problema nessa cadeia de suprimento pode impactar a agricultura. So, for example, in computer science, a lot of times we use this repository called GitHub. Então, na ciência de computação, muitas vezes a gente acaba utilizando o GitHub. So we have a software company that is developing software. Então a gente tem uma empresa de software que está desenvolvendo software, Sending updates to this GitHub. mandando updates, né, atualizações para o GitHub. If the GitHub is open or not secure, an attacker can create malicious code and send that to the GitHub.
Então, se o GitHub ele não está bem protegido, ou ele tem alguma vulnerabilidade, quem está atacando, quem quer atacar, ele pode criar um malware, um vírus, e acabar mandando para o GitHub. And then instead of getting the nice update from the software vendor, when this goes here and gets the update, it gets the update with the attacker's code in it, and then it gets distributed out to people. Então, ao invés de você receber a atualização correta da empresa, quando chega no dispositivo, ela acaba, por acidente, aceitando e distribuindo o malware, o vírus, para os dispositivos e para os usuários. I'm gonna split it up, sorry. So this is just some impacts that we have kind of already covered, and in the interest of time, I'm going to kind of fast forward through this, but I'm more than willing to share this presentation with you. Tem algumas informações aqui que a gente já falou a respeito, por questão de tempo ela vai dar uma acelerada, mas se vocês quiserem isso, ela pode mandar para vocês, questão de e-mail e tudo mais, a gente distribui o slide, o documento. This is probably important though, just so you get an understanding of the breadth of the impact, what could happen. Here, 13,000 to 32,000 profit loss per 100 acres. Então, esse é interessante porque a gente tem aqui uma perda de lucro de 13 a 32 mil dólares a cada 100 acres. So the other thing that can happen is if you do end up having a successful attack on your organization or agricultural business, you can lose trust from your clients. You can, buyers might have a little bit more difficult time working with you because they know that your system might not be that secure. Então, uma outra coisa que pode acontecer é que se você sofrer um ataque e esse ataque for bem sucedido, você pode perder a confiança dos seus clientes, né, de quem está comprando de você, porque o cliente sabe que o seu sistema não é confiável, não é seguro. So the biggest challenges that is impacting Brazil right now with agriculture, well, first we talked about the geographical scale of how spread out everything is, which can be an issue. Então, dos grandes problemas, desafios da agricultura brasileira é que, primeiro, que a gente já falou sobre a questão geográfica e o tamanho continental do Brasil. We might have connectivity gaps, so it might be that we have farming locations that are very far out from cities and towns. So we have rural. Sorry. No, it's okay. A gente acaba tendo também vazios de conectividade. Então a gente tem fazendas muito grandes ou muito distantes de redes que acabam ficando isoladas. The other thing is that some people do not like change. Outra coisa também é que muitas pessoas, né, não gostam de mudanças. And other people want to embrace it and adopt it as quickly as possible. E outras pessoas querem abraçar e aplicar essas mudanças o mais rápido possível. Somewhere in the middle is probably best. Ficar no meio termo é a melhor escolha, provavelmente. Because if you rapidly adopt technology without thinking of all the potential impacts that could have, then you may make mistakes. Se você adotar completamente uma tecnologia de imediato, sem pensar nos problemas, nos empecilhos que possam acontecer, talvez você esteja cometendo um erro. People may not have enough training to be able to identify certain kinds of security issues. E outro problema, outro desafio é que as pessoas talvez não tenham treinamento suficiente para identificar possíveis problemas. So most of the time, there's a few ways that you can implement cybersecurity. You can be proactive or reactive. Então tem algumas formas das quais você pode implementar a segurança cibernética. Você pode ser proativo ou reativo. It is much easier to prevent something from happening than to recover from it later. É muito mais fácil você prevenir que algo aconteça do que se recuperar de algo que já aconteceu. So if we decide to implement any type of smart devices or other things onto your networks, we want to think about security at the same time. Então, se você está tentando implementar
dispositivos inteligentes ou qualquer forma de tecnologia na sua fazenda, a gente precisa pensar também na segurança deles. So I think we need to talk about protecting our smart farms. How can we go about doing that? Então a gente vai falar um pouco sobre proteger as nossas fazendas inteligentes e como que a gente pode fazer isso. So I would say the first thing that you want to do is that if you do not have IT people or a security person on staff and you have a large farm, then I would suggest hiring somebody to take care of this for you. Então, primeira coisa, se você não tem alguém especializado na fazenda, alguém de TI ou de tecnologia de informação, né, alguém especializado na defesa dos seus dispositivos, você precisa contratar uma empresa ou alguém para fazer isso. There are people that specialize in agricultural security. Existem pessoas especializadas na segurança cibernética da agricultura. If you don't want to hire someone to be on staff, maybe you don't need that, they are expensive. Se você não quiser contratar alguém para estar na sua equipe, lá na fazenda, para trabalhar nisso, né, faz sentido porque eles são profissionais de alto custo. You can also outsource your security to companies that deal with just security. Você pode, então, terceirizar a sua segurança para empresas que são especializadas nisso. Some things that you can do, regardless of how much money that you want to put into it. Algumas coisas que você pode fazer, independente da quantidade de dinheiro que você quer colocar nisso. You can train people to recognize signs of attack. Você pode treinar pessoas para identificar sinais de ataque. Perform regular backups. Efetuar os backups rotineiramente. Make sure people are using strong passwords. Garantir que as pessoas estão utilizando senhas fortes de qualidade. If you can implement multi-factor authentication, that would be best. Seria muito bom implementar a autentificação de multifatores. So that basically means maybe you have a banking app, you go on the app, it also looks at your face. You need to know your password and it needs to be able to recognize your face at the same time. That's multi-factor authentication. You're authenticating more than one way, not just a password. Então isso é basicamente quando você abre o aplicativo do banco, que você digita a senha, mas ele também pede para reconhecer seu rosto. Então você tem dois fatores de autentificação. Então não basta só você ter a senha ou só você reconhecer o rosto, você precisa dos dois. And we want to limit who has access to the data in the first place. So only trustworthy employees should have access to the sensitive data. Então, e também limitar o acesso à informação. Então, só funcionários de confiança ou pessoas essenciais têm acesso à informação crucial. So earlier I mentioned that a lot of times the attacks, like a ransomware problem, might come in over email. Então, a gente começou falando que os ataques, como por exemplo um ransomware, eles aparecem por e-mail. And that would be considered a phishing attack. E isso seria considerado um phishing attack, né? Um ataque de pescaria, ele está pescando. Some of these attacks can look very legitimate. Alguns desses ataques eles podem ter aparência bem legítima, serem bem reais. And some look obviously fake. E alguns são escancaradamente falsos. But your employees need to be trained on that so they can tell the difference between the two. Mas, independente disso, os seus funcionários eles precisam ser treinados para saber a diferença entre um e-mail verdadeiro, por exemplo, e um e-mail falso. If the employee can recognize the phishing attack for what it is, se um empregado ele consegue identificar um e-mail de ataque, né, pelo que ele realmente é, identificar que ele realmente é um ataque, they can report it to their security team. Eles podem reportar para a equipe de segurança cibernética. And the attack will not be successful. E o ataque não será bem sucedido. Now there's an interesting, I think this is more for like upper level leadership within agriculture. Talvez seja um pouco mais para o pessoal de liderança na parte de agricultura. But in 2024 they had it was like a capture the flag type act. I don't want to say that. It just say there was an activity that focused on keeping agriculture safe and secure. Mas em 2024 houve uma atividade, uma competição com o foco de manter a agricultura segura.
There was 2,200 participants globally that participated in that. Tinha 2.200 participantes globais que participaram dessa competição. I'm sure that will only grow, but it was a great forum for people from different parts of the world to see how people were securing their smart farms in different places. Provavelmente essa competição, o número de participantes vai subir a cada ano, mas foi uma forma muito interessante de pessoas globalmente verem como está a situação de defesa e de proteção de dados da agricultura. They also simulated, so they weren't real attacks, but they had fake attacks. So that the respondents or the participants in the cyberstorm activity were able to respond as if it was real. Então, foi um simulado, né? Foi uma simulação, mas os participantes, né, e quem fez os ataques, eles puderam participar e atuar como se fosse um cenário real. That's part of defensive security. Isso é parte da defesa cibernética. And that will help us not be reactive. We want to be proactive. E esse tipo de simulação ajuda a gente a não ser reativo, não reagir aos ataques, mas ser proativo e se defender e prevenir esses ataques. The other thing is that leadership needs to tell their employees that they value security. They say, hey, we need you to be trained. We want you to be trained. Here's an hour or two out of the year where you can go get some training. Então, uma outra coisa que a liderança precisa fazer é mostrar aos funcionários, aos colaboradores, que eles valorizam a defesa cibernética, né? E que eles querem e precisam que os funcionários passem por treinamento, por exemplo, 1 hora por ano, enfim, mas que haja essa cultura. So this is about risk management. I'm going to kind of Isso era sobre o gerenciamento de risco, ela vai acelerar um pouquinho. I will talk about training and awareness for just a minute. Ela vai falar sobre treinamento e consciência agora. So the most susceptible thing on your network to attack Então, a coisa mais suscetível a um ataque na sua rede is people. São as pessoas. We can be easily tricked. A gente pode ser facilmente enganado. And people that are untrained can be even more easily tricked. E pessoas sem treinamento podem ser mais fáceis ainda de serem enganadas. So we don't just train them on what to recognize, but also how to react to it if they come across something they suspect is bad. Então, a gente não treina só a equipe a reconhecer, mas também como reagir caso identificar algo que possa ser suspeito. Kind of talked about that. So the main thing is that you train people, you practice, you have checklists so that when something were to happen, people would know what to do. Otherwise, it's complete chaos. I've been in situations where people were not trained, and it's a bunch of people running around like Chicken Little. The sky is falling. Então, uma das coisas é que você tem o treinamento, tem um checklist de como reagir, porque quando as pessoas não são treinadas é puro caos. Ela já esteve em situações em que as pessoas houve esse caos, essa bagunça toda. And the main point is that we want to keep the agriculture going, even if we are under attack. We still need to have business continuity, so we plan for that ahead of time. Então, uma questão é que a gente precisa manter a agricultura acontecendo mesmo sob ataque. Então, mesmo você sendo atacado, as coisas precisam continuar acontecendo. I don't think we'll have time for this. That's okay. Yes, so technology failures can become agricultural failures, and then people will not have food, and that would be very bad. Ela só falou então que as falhas de tecnologia podem se tornar falhas de agricultura e isso vai levar as pessoas a não terem comida. Né? So I think that every student in agronomy needs to have basic digital literacy. Então, eu acredito que todos os estudantes de agronomia precisam ter o básico de alfabetismo, digamos assim, em tecnologia. Some security training so they can recognize things when they happen. Treinamento de segurança para que as pessoas possam reconhecer as coisas quando elas acontecerem. And being aware
that there are risks out there. A lot of times we get so focused on the operational side, we're not necessarily thinking about, oh, this could all go really bad very, very quickly. Então, o que acontece é que as pessoas precisam ter consciência da segurança cibernética, porque as pessoas às vezes estão tão focadas no trabalho, na rotina, que elas não podem acabar não percebendo que as coisas podem ficar ruins bem rápido. So, you might think, oh, well, I'm in agriculture, I don't do technology that much, I only know what I need to know to get my job done, and that's perfectly understandable. Cybersecurity is not everybody's dream job, and I totally understand that. Talvez você esteja pensando, né, eu estou em agricultura, eu não trabalho com a tecnologia necessariamente, eu só uso ela quando necessário, e ela entende isso porque a parte de defesa cibernética não é o trabalho dos sonhos de todo mundo. But there is a huge need for people that understand both sides, that understand the operational side and they understand the security side, and that they can translate between each other to come up with the best solutions. Mas existe uma grande necessidade de pessoas que entendem os dois lados, que elas entendem a agricultura, entendem a tecnologia e conseguem comunicar os dois lados, comunicar a agricultura com a tecnologia. So, if for instance you were like, wow, that Dr. Sully really got me thinking. I really want to be a cybersecurity person, but I don't want to leave agriculture behind. Então, caso você esteja pensando agora, pô, a doutora Sully, ela realmente me inspirou, me incentivou aí na tecnologia, mas eu não quero abandonar a agricultura. So here are some basic things that people could take if they were interested in getting a little bit more digital literacy. So we have geographic information systems. Então, caso você queira aprender um pouco mais sobre a questão de tecnologia, aqui existem algumas coisas básicas que você pode estudar e ir atrás, né? Então, a gente tem o sistema de informação geográfica, software for data analytics and statistics. É um software para análise de dados e estatísticas. Maybe a little program, Python programming, which is a computer language. Talvez um pouquinho de programação em Python, né, que é uma linguagem de programação. That would be a little more intermediate. Isso já ficaria um pouco mais intermediário daí. And then for data, like Excel, I'm sure Microsoft Excel, you probably already use that. Some Python, some database. Sorry. Para dados, então, Excel, que todo mundo já utiliza, né? Um pouco de Python também ela mencionou, né? Then, o básico de Python. Sorry. And then, if you are interested in becoming a little bit more in-depth on the security side, there are organizations that offer certifications in security. So one of the most, I would say, pretty well recognized worldwide is called CompTIA. Então, se você quiser ir além, existem instituições globais que te certificam, né, da sua capacitação, né? E uma das mais conhecidas é a primeira lá em cima, CompTIA Security Plus. So Security Plus it costs about $400 to take the test. Então fica em torno de R$2.000 para fazer a prova, né? Para fazer o teste da CompTIA. But once you take it once and you keep up with your continuing education, you would not have to continuously take the test. Mas se você fizer o teste uma vez e continuar estudando, você não vai precisar ficar fazendo esse teste, essa prova regularmente para renovar seu diploma. Ele atualiza, ele não expira, né? Ele se mantém atualizado. And another thing that you could be interested in is the ISC2 organization. They offer a basic knowledge cybersecurity test, and right now for 1 million people they are offering it for free, and normally it's $200. Então a outra opção é a segunda ali, a ISC2CC, que ela oferece também treinamentos e cursos na parte de defesa, né, de tecnologia. Normalmente custa $200, o que daria R$1.000 aí, mais ou menos, mas eles estão oferecendo agora de graça para mais de 1 milhão de pessoas. Eles têm 1 milhão de vagas gratuitas aí. And depending upon what type of agriculture you're involved in, you may consider getting your drone pilot's license. E dependendo do tipo de agricultura que você pretende trabalhar ou seguir, seria interessante você também conseguir a sua licença de piloto de drone.
And if you have that, then you would want some more skills to go with it. E se você conseguir, né, se você tiver a licença de piloto de drone, você vai querer mais algumas habilidades para seguir um caminho, né? So you might be interested in drone mapping software or satellite imagery analysis. Então talvez você esteja interessado no software de mapeamento por drone ou então na análise de imagens de satélite. So the main thing that we want to really talk about, or the main thing we kind of talked about today, is that smart farms are cyber physical systems. Então o principal de hoje é que são as fazendas inteligentes, elas são sistemas físicos cibernéticos. The threats that we have are only going to increase as time goes on, especially with the advent of AI. As ameaças que a gente está encarando hoje, elas só vão crescer ao longo do tempo, principalmente com o desenvolvimento da inteligência artificial. Every single person should have a basic security knowledge. Todo mundo deveria ter um conhecimento básico em defesa em tecnologia. And we just raised some awareness. Yeah. So are there any questions? Alguma pergunta, pessoal? Yes. Fala, eu vou traduzir para ela. Oh, stay away from that. Alô, alô. First of all, I'd like to say thank you for your show here. And I prepared some questions for you, but because of our short time, it's gonna be just one. Here it goes. What types of farm data are most valuable to cyber criminals? Certo. Quais são os tipos de dados de fazendas que são mais valiosos para os criminosos da internet? Anything to do with money. Because what do attackers want? They don't just want to like mess up your crops. I mean, they might want to for like geopolitical reasons. But what are they really trying to gather? They're trying to get your money. That's what they want. So if they can get your data and use that somehow, especially if it is sensitive data, proprietary data, anything that can be sold, that's what they're after. So any software that holds that information is susceptible to attack. Would be a nice target for them. Então, qualquer coisa relacionada com dinheiro, pode acontecer de alguém atacar você querendo causar um dano geopolítico, alguma coisa terrorista, e verificar apenas a sua agricultura, a sua produção, mas, na maioria das vezes, eles estão interessados em dinheiro, e vão atrás de dados, informações, enfim, e vão fazer com que eles consigam ou uma recompensa ou lucrar diretamente em cima disso. Did that answer your question? Yes, thank you very much. Thank you. Mais alguém, pessoal? Pergunte a ela se trabalhar com Linux é mais fácil, mais seguro do que com Windows, uma vez que a maioria desses programas maliciosos são produzidos, são computados para Windows. That's a really good question. So in the security world, we mostly use Linux, but that comes with a caveat. Depends on what you're trying to do, right? So if we're trying to penetrate somebody else's network, ethically, we're contracted. Nesse meio de defesa, na maior parte das vezes a gente estava trabalhando com Linux para desenvolver as empresas. Mas se você está tentando, isso depende, porque se você estiver tentando invadir uma rede que seja Windows. But then a lot of operational things are done on Windows. So we would not want to surf the internet with Kali Linux, for example, because it has all sorts of security holes in it. But we can surf the internet on Microsoft Windows because we have secured that down and blocked it.
So it really depends on what you're trying to do, but in the security world, we use Linux. Então, resumindo um pouquinho, na área de defesa, acaba sendo utilizado o Linux, mas se você estiver navegando na internet e tudo mais, eu preferir o Windows, por ele já está blindado, porque existem algumas falhas também no Linux que a gente utiliza. Are there any other questions? Mais alguém, pessoal? Só complementando, pessoal, também tem o risco da sabotagem para você perder uma certificação. Você faz algo que dê errado na produção, entra com algum produto que não deve, que tenha presença, como a alimentação do gado, e você perdeu uma certificação, você não exporta mais para a Europa, você não exporta mais para outros países. E aí é a questão de concorrência. Não é o cara da outra fazenda, tem questão de países aí envolvidos. Então, uma salva de palmas. Como nós vamos ter que sair com a professora Celina, eu vou convidar os professores. Deixa eu pegar uma foto aqui com o oficial da igreja também. Vou ficar para os nossos